E nós queremos meditar na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no último livro do Novo Testamento, livro de Apocalipse. Nós queremos ver a sétima carta das 7 cartas que Jesus envia às 7 igrejas, às 7 cidades, ali, hoje, região da Turquia. O capítulo 3, versículos 14 a o versículo 22. Quem encontrou o texto pode se colocar em pé. Quem não encontrou ainda, pede ajuda. Quem não tem Bíblia, chega para perto de quem tem uma Bíblia. Nós vamos ler na Almeida Revista e Atualizada. Diz assim o texto da palavra do Senhor, da carta de Jesus, da carta do Espírito Santo à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pela palavra e revelação do Senhor. Pedimos a tua direção nesta hora, pelo poder do Espírito Santo que enviou esta carta àquela igreja, assim como as demais outras 6 igrejas que simbolizam a igreja na sua totalidade. Aqui estamos também reunidos como igreja do Senhor. Pai, fala ao nosso coração pelo poder do Espírito Santo. Senhor Jesus, derrama o bálsamo do teu amor, assim como o Senhor demonstrou o seu amor por esta igreja, derrama também em nosso coração, em nosso meio, neste encontro. Que não seja mais um encontro, Senhor, que não seja mais um momento de culto, de adoração, que seja um encontro real com o Senhor da glória, com o Senhor da vida, o Senhor Jesus. Oramos assim, Pai, no nome dele. Amém. Amém. Podeis sentar. João, quando escreve estas cartas, ele recebe uma visão da parte de Deus. João está preso numa ilha chamada Patmos. E nesta ilha ele foi exilado porque o imperador, ao persegui-lo, colocou ele dentro de um caldeirão de óleo fervendo. E nada lhe aconteceu. Algo semelhante com o que aconteceu com 3 homens lá na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus libertou daquele caldeirão de óleo fervendo, com vidas intacto João. E o medo se apoderou do coração do imperador e ele mandou exilar então João naquela ilha, numa daquelas ilhas ali no arquipélago próximo à Grécia, próximo a Éfeso. Jesus se revelou a João naquela situação. A revelação de Deus, ela é mais forte na nossa vida quando nós estamos mais fracos. Paulo entendeu isso muito bem. Ele diz: quando estou fraco, aí é que estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, para que jamais nós venhamos a dizer: eu conquistei. Eu venci.
fui eu, foi a minha capacidade, foi o meu poder aquisitivo, foi a minha instrução, foi a minha experiência. Jesus se revela a João num momento crucial da vida dele. No capítulo 1, no versículo 11, ele já avisa João a respeito dessas cartas que revelaria a ele logo depois. No capítulo 1, no versículo 11, ele nos diz assim: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Não apenas aquela porção de alguns versículos que a Bíblia separa em versos da carta a Éfeso, a Esmirna, a Sardes, a Tiatira, a Filadélfia e a Laodiceia. Mas todo o livro, todos os 22 capítulos, era para que João escrevesse e enviasse para essas igrejas. Ou seja, a Bíblia, o Apocalipse inteiro é para a igreja. É para o povo de Deus conhecer. Deus é tão bom, tão maravilhoso e tão misericordioso para conosco, que não somente Ele fez um testamento, porque quem pode fazer um testamento é quem tem muitas coisas. Pessoas pobres como eu e muitos de nós aqui não precisam nem fazer testamento. A não ser que for para dividir o cachorro para um, o gato para outro e assim por diante. Mas Deus fez um testamento. Em Hebreus capítulo 9, versículo 17, a Bíblia nos ensina que um testamento não tem validade se o testador não morre. Aliás, o testamento só é aberto quando o testador morre. Perfeito? Minha interpretação, advogada, jurista. É isso aí. E o nosso testador já morreu. Ele morreu numa cruz, num lugar chamado o lugar da caveira, no Calvário. E agora o testamento foi aberto. E nós temos acesso a esse testamento. Eu não sei se vocês já fizeram prova com consulta. Às vezes, na faculdade, no colégio, a gente estudava, sabe? O professor botava medo na gente e colocava assim tocava o terror. E a gente ficava apavorado. Virava a noite estudando, decorando. Aí chegava no dia da prova, a gente chegava assim, já meio... Aí o professor anunciava: prova com consulta. Isso é que nem dar tapa em cego. É igual emprego de empurrar bêbado na descida. É moleza, é mamão com açúcar. Deus faz isso com a gente. Deus faz um testamento, o testador morre, e ele abre o testamento para que nós conheçamos o seu testamento. E ele diz agora assim: envia para as igrejas, fala para as pessoas, vão por todo o mundo. Jesus disse: ide por todo o mundo, anunciem a boa notícia. Só é reprovado quem quer. A boa notícia perpassa o livro de Apocalipse de ponta a ponta. O Apocalipse não é um livro de tocar terror. Só quem não conhece o Apocalipse é que fica apavorado. Então, quando você interpreta qualquer texto do Apocalipse, ele vai dizer: vai falar do fim do mundo. Não. Até porque, quando Jesus voltar e houver o período de grande tribulação, ainda vai ter 1000 anos. Não é o fim do mundo. E Apocalipse nos diz, no capítulo 21, que Deus já está preparando um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra já passaram. E o mar já não existe. Ou seja, a permanência de vida, de comunhão nossa com Deus vai para a eternidade. É por isso que Paulo diz, quando fala da ressurreição dos mortos, em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 19, se a nossa fé em Jesus, se nós seguimos Jesus só para essa vida, nós somos de todas as pessoas as mais dignas de piedade. Tadinho do bichinho. A nossa esperança não se limita ao túmulo, vai além. Vai além. No último versículo do capítulo
1, no versículo de número 19, ele diz: escreve, pois, essas coisas que vistes, as que são, as que hão de acontecer depois destas. 3 divisões Deus dá para o livro de Apocalipse. As coisas que João viu. João foi testemunha do ministério de Jesus. João foi testemunha desde o batismo até a ascensão. Quando Judas tirou a sua própria vida, eles precisaram escolher alguém para substituir o lugar de Judas. Em Atos do capítulo 1, nós vemos a igreja preocupada com isso. Pedro então se levanta como líder daquele grupo e diz: olha, nós precisamos de alguém que seja testemunha desde o batismo de João até a ascensão. Então, surgiram 2. Eles oraram, lançaram sortes. Lançar sortes não é coisa de loteria não, tá, gente? É pedir a opinião de Deus. Nós muitas vezes temos muitas opções e nós escolhemos aquela que nós achamos que é a melhor. Deus escolheu Matias. E todo mundo aceitou a direção e a escolha que Deus fez através daquele sorteio. Deus se revela graciosamente. Deus se revelou graciosamente em Cristo. João, que escreve o livro de Apocalipse, é o mesmo que escreve o livro de João, o Evangelho de João, a primeira, a segunda e a terceira carta. No versículo 18 do capítulo 1 do Evangelho, ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que é Jesus, é quem nos revelou quem é Deus. E João viu, ele disse: olha, nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Escreve aquilo que você viu, João. Mas não escreve só as coisas que você viu. Escreve as que são. Capítulo 2 e capítulo 3 são as coisas que são. As que existem até o dia do arrebatamento, que é o capítulo 4, até o capítulo 19. As coisas que são é a igreja do Senhor Jesus. Deus não tem um plano B, Deus não tem um plano C, Deus não tem um adendo, uma proposição para aquilo que não dá certo. A igreja é a única escolha de Deus. Foi planejada antes da fundação do mundo. Jesus morreu pela igreja. Se nós dissermos que a igreja não presta, nós estamos dizendo: Jesus, tu não vale nada. Nós estamos sendo muito ousados. Quem fala mal da igreja do Senhor Jesus, fala mal de Jesus. Quando Paulo estava perseguindo os cristãos, Jesus disse: por que você me persegue? Paulo, diante daquela visão que deixou ele cego, paralisado, caído no chão, ele disse: quem és tu, Senhor, para que eu te persiga? Ele disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas Paulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os cristãos. Aqueles que respondiam pelo nome de o caminho. Deus não tem um plano B, o único plano dele para nós passa pela igreja. As 7 cartas simbolizam a totalidade da igreja. Muita gente tentou mutilar esse texto desses 2 capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, dizendo: isso aqui aconteceu nessa história, aqui é mais essa parte da história, aqui é mais essa parte da história. Então dividiu o período da graça em 7 capítulos. Eu não creio dessa forma. Eu creio que isso aqui você vai encontrar gente que esqueceu o primeiro amor, como de Éfeso, como gente que está fria na fé e está morna, como os laodicenses. Você vai encontrar na igreja pessoas que amam o seu próximo, que dão a vida pelo seu próximo, como Filadélfia. Amor de irmão. Filadelfos. Adelfos em grego é irmão. Filia é o amor de irmão, é amigo. A igreja de Sardes foi uma igreja despreocupada, como a cidade de Sardes, que tinha sua acrópole no alto da montanha, e por causa do sono dos guardas, 2 vezes ela foi atacada e destruída. E aí segue. Você vai encontrar características de todas essas 7 igrejas em todas as igrejas do mundo. Aliás, você vai encontrar essas características em você.
Porque igreja não é uma placa, igreja não é uma cidade, igreja não é um prédio, igreja são pessoas. São vidas, vidas preciosas pelas quais Jesus verteu seu sangue. Peguei essa carta de Laodiceia, não porque eu a escolhi, mas porque resume várias coisas que nós podemos aprender hoje. Não significa que o que nós vamos falar aqui isenta o restante das 6 cartas. Porque em cada uma dessas cartas tem uma palavra que se repete. Ao vencedor. Ao vencedor. Ao vencedor. Muita gente olha para Laodiceia e diz que igreja sem sentido. Essa igreja não vai ter nenhum salvo. Pasme. Vai ter salvo sim. Olha no último dos versículos. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Lembra quando João escreveu naquela última noite que Jesus está com seus discípulos, eles estão ali preocupados, quem é que vai sentar do teu lado direito, quem é que vai sentar do seu lado esquerdo? Jesus diz, olha, vocês vão me abandonar, porque o pastor vai ser ferido e todo mundo vai dar no pé. Mas eu não estou sozinho. O Pai está comigo. João 16, 32. E no 33 ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo também no meu trono. Ou seja, haverá vencedores. Sempre haverá vencedores. Vencedor não é aquele que chega primeiro. Vencedor não é aquele que faz mais. Na corrida da fé, vencedor é aquele que não desiste. A primeira carta de Jesus aos Efésios: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vencer é não desistir. Vencer é não se afastar de Cristo. Muita gente usa vários argumentos para explicar como, por que Jesus estava a ponto de vomitar aquela igreja e tudo mais, por causa das águas quentes que vinham de Herápolis, mas de Colossos vinha água fria, que eles canalizaram essa água, mas quando chegava em Laodiceia, a água estava imprópria para o consumo, porque ela era de águas termais, e águas termais elas não são boas para beber. Mas não é isso que Jesus está falando para a igreja, é? Ele explica o que é a mornidão daquela igreja. Aliás, a palavra Laodiceia são 2 palavras. E a primeira significa que é do povo, que era governado pelo povo. Mais uma coisa tipo democrática, onde todo mundo dá opinião. A igreja em Laodiceia, Laos, em grego, significa povo. A frieza, a mornidão daquela igreja, Jesus cita no versículo 17. Te convido a olhar esse versículo. Tu dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Antes de Jesus dizer isso para essa igreja, ele explica o porquê aconteceu isso. Estas coisas diz o Amém. A palavra Amém é uma palavra hebraica que significa verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus está diante de Pilatos, ele diz, eu vim como testemunha da verdade. Pilatos pergunta, mas o que é a verdade? Porque para o mundo pagão, para a mente deste mundo, que é moldada conforme os padrões dessa terra, a verdade é relativa.
A verdade pode ser verdade para ti, mas para mim não é. A verdade pode ser cultural, mas Jesus não é cultura. Jesus é a verdade. Ele é o plano de Deus. Ele é o homem perfeito. Por isso que ele se identifica a si mesmo como filho do homem. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Desses, Jesus veio se tornar semelhante. O primeiro Adão desobedeceu a Deus no jardim. O segundo Adão, que é Jesus, obedeceu a Deus no deserto. O primeiro Adão foi desobediente. O segundo Adão foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o único que viveu nessa terra, padeceu e morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Está sentado ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é a testemunha fiel. Quando o autor aos Hebreus, no capítulo 4, ele está falando sobre a necessidade de nós termos um sumo sacerdote que se compadeça de nós, ele está falando de Jesus. Não é um sacerdote que vive enclausurado dentro de um mosteiro, longe de qualquer coisa, mas é alguém que foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas. E quando nós entendemos o que é que Jesus está falando de si próprio e quem é Ele para a igreja, é que nós vamos entender que o seu conselho é um conselho de amor. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires. Ele diz, eu corrijo quem eu amo. Quem ama, corrige. Quem corrige, corrige porque ama. O verso 17 nos mostra alguns detalhes que naquela igreja estava acontecendo. Eles diziam, nós estamos por cima. Nós somos os bons. Nós somos melhor. Nós temos o ministério de louvor mais invejado de todos. Nós temos o melhor pastor. As pessoas têm inveja do nosso pastor. As pessoas têm inveja da nossa igreja, do prédio da nossa igreja. Ele é suntuoso, ele é atrativo, ele é grande, ele é forte, ele é bem localizado. Os bens que a igreja amealhou são muitos. Estamos bem, estamos muito bem. Não tem nenhum pobre na nossa igreja, não tem ninguém com menos de 10 salários mínimos que anda no nosso círculo de amizade. Estamos bem, estamos muito bem. Obrigado. E Jesus diz para ele, sim, você é miserável. Na cidade de Laodiceia tinha uma casa de moedas. E a gente sabe que para fazer moedas precisava de ouro, prata, bronze e outros tipos de metais. E metal naquela época era muito caro. Se hoje já é caro, era muito mais. E nesse lugar se produzia moedas. Mas o miserável não tem nada com o que repartir com ninguém. Eles diziam que as cidades em volta dependiam deles, mas na verdade, eles é que dependiam do Rei da Glória. E não percebiam isso. Em Lucas, no capítulo 6, no versículo 24, Jesus alerta as pessoas que têm posses. Ele diz, ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Quando a gente tem segurança financeira, a gente dorme tranquilo. A gente parece até mais feliz. Isso é um engano. É um engano porque nós nos afastamos daquele que nos dá a verdadeira segurança. Quando Deus chama a atenção de Satanás a respeito do seu servo, Jó era considerado como o homem mais rico do Oriente. Mas a riqueza não tinha o coração de Jó. Jó era um adorador. Quando Deus escolhe um Davi que estava lá cuidando de ovelhas, que o seu pai nem o trouxe para que fosse talvez, quem sabe, dos que Samuel iria escolher para ungir como futuro rei de Israel.
Davi alcançou o trono, alcançou riqueza, alcançou poder, alcançou admiração. Mas nenhuma dessas coisas alcançaram o coração de Davi. Davi continuou sendo um adorador. Naquela cidade havia progresso na medicina. Em toda a região se comprava de Laodiceia colírio. Um colírio de excelente qualidade. E naquela região também se produzia, na indústria têxtil, uma das roupas mais caras, feita com lãs de ovelhas negras. Há um contraste no que Jesus diz logo a seguir, quando ele diz: compre de mim vestiduras brancas para te vestires. Aquilo que o mundo nos oferece, aquilo que aos olhos do mundo pode ser algo admirável ou até motivo de cobiça, para Deus não tem valor algum. Ageu capítulo 2, versículo 8 nos diz que Ele é o dono da prata e do ouro. Tudo estava aqui. Você jamais vai ver um cortejo fúnebre com um carro de mudança atrás, um carro forte. Jó foi muito preciso quando disse: nu eu vim a este mundo e nu eu vou sair dele. As pessoas que quiserem colocar roupa, beleza. Se não quiser colocar roupa, eu não vou ver nada. E nem vou sentir nada. É como uma criança. Não sente vergonha por estar sem roupa. E do versículo 20, eu gostaria de destacar 4 palavras, rapidamente, com você. A primeira palavra é a porta. A palavra porta, do grego, tira, não é apenas uma porta, como nós temos o costume de dizer, está ali perto da porta. Também era o portal da cidade. Jesus se refere a si mesmo em João, no Evangelho de João, mesmo que escreve Apocalipse. No capítulo 10, versículos 9, versículos 10, 2 vezes ele se refere a si mesmo: eu sou a porta das ovelhas. A porta do aprisco era diferente da porta que nós temos aqui neste lugar. Ela não se trancava. O pastor conduzia suas ovelhas e elas iam entrando, não precisava de alguém abrir a porta. Porque depois que as ovelhas tinham entrado dentro do aprisco, o pastor deitava, ele sentava na porta para impedir que ovelhas fujonas saíssem e fossem devoradas pelas feras noturnas, ou que lobos se aproximassem para entrar no aprisco. Jesus está dizendo: eu estou à porta, eu sou a porta. Agora, o que mais chama atenção é que Jesus está do lado de fora da porta da igreja. A mensagem da porta não é para as pessoas que não conhecem, nunca ouviram falar de Jesus ainda. É para a igreja, é para mim e para você. Mas a lição da porta nos ensina outras coisas. O espaço entre o lado de fora e o lado de dentro da porta é muito pequeno. E o texto nos diz que Jesus está à porta e bate. Ele insiste em entrar na igreja, não no prédio de adoração. E você vai entender isso quando você vê a palavra casa descrita nesse texto. A palavra casa em grego é oikos. E a palavra que foi usada aqui é a palavra autos. A palavra autos significa ele próprio, ela mesma, eles mesmos, de si mesmo, ela, ele, isto, o mesmo. De que casa Jesus está batendo a porta? Não é do prédio da igreja, é em mim e em você. Toda vez que nós entendemos que nós não precisamos de ajuda, que nós podemos andar pelas nossas próprias pernas, Jesus está dizendo: você está morno. Arrependa-te. Você precisa de mim. Compra de mim. Compra de mim. Isaías nos fala sobre isso.
O que é? Vocês gastam dinheiro naquilo que não alimenta, não sustenta. Compra de mim. Sem preço. Sem dinheiro. Nós não precisamos de uma casa da moeda. Nós temos o Rei do Universo. A proposta dele para quem vencer não é desfrutar da beleza do céu e andar nas ruas de ouro, mas é sentar com ele no trono. Quando você senta com ele no trono, significa que você tem a mesma autoridade que ele, junto com ele vai desfrutar de tudo que o trono oferece. Essa é a proposta de Jesus para você. É por isso que Hebreus capítulo 2 diz que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele diz, aqui está, ó Pai, ó Deus, eu e os filhos que o Senhor me deu. Eu te glorificarei no meio deles. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. O amor de Jesus por esta igreja é o mesmo amor de Jesus por você. Por isso, a palavra que segue é alguém. Alguém pode ser qualquer um. Pode ser eu. Pode ser você. Alguém, se alguém ouvir a minha voz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João escreve a oração de Jesus no capítulo 17, no versículo 23, que Deus nos amou assim como amou o seu Filho. Deus não precisa provar nada para nós, Ele já deu provas incontestáveis do seu amor. É por isso que Paulo fala, 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange. É o amor de Deus que nos constrange. Não é por regras, não é por lei, não é por usos e costumes. É por amor. É por isso que ele diz para a primeira igreja, volta ao teu primeiro amor. Mas ele diz mais, aquele que ouvir. Em Gênesis capítulo 3, versículo 5, Satanás faz uma proposta para Eva e para Adão. No dia que você comer, os olhos de vocês se abrirão. Deus nunca disse na Bíblia, aquele que me vê se aproxima de mim. Ele sempre disse, ao que ouve. Aquele que me ouve, vede como ouvis. Sempre. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. No final desta carta ele diz de novo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quais são as vozes que nós temos ouvido? A voz do nosso próprio coração, a voz do mundo que nos cerca com suas razões, apresentando o brilho que esse mundo oferece e o prazer repentino e passageiro. Ou nós ouvimos a voz de Jesus dizendo, estou aqui, deixa eu entrar. Jesus está disponível e Ele está disposto. Porque Ele está à porta. Está perto. Está do teu lado. Atos capítulo 17, Paulo diz que nós não estamos longe de Deus. Nele nós andamos, nele nós respiramos, nele nós existimos. Jesus está perto, com uma distância de um lado para o outro da porta. Mas Ele não arromba a porta. Essa é a nossa parte. Abrir a porta. E a última palavra que eu gostaria de compartilhar com você é sobre a ceia. Jesus vem para a janta, Ele não vem para o almoço, nem para o café da manhã. E o interessante é que Ele vem sem avisar. Se você souber o que vai ser pregado no domingo à noite, por que você vem? Quando você espera uma visita, você arruma a casa, você varre a casa, você corta a grama, você lava o carro, você limpa o banheiro, você deixa a toalha limpa, cheirosinha, e passa até um bom ar, né, para tirar qualquer tipo de vestígio
que talvez possa levar uma má impressão daquela visita sua à sua casa. Não, Jesus vem para a janta, ele não avisa, não. Mas ele não arromba a casa. Porque ele quer comer do que você tem comido. Se a gente sabe que vem visita, a gente vai lá no mercado, compra umas saladinhas, compra uma carninha melhor, não aquela carne que a gente normalmente compra durante a semana para poder fazer aquela economia de guerra, porque a gente sabe que podem vir dias maus, e assim como José nos ensina, poupa, reserva, não come tudo de uma vez. Jesus chega para a janta, só que ele chega sem avisar, e ele bate na porta, ele diz, eu quero entrar, eu quero comer do que você está comendo. O que é que nós estamos comendo? Moody disse que o caráter verdadeiro do homem é aquilo que ele é quando ninguém está vendo. Imagina que Jesus está à sua porta e bate, e você está no computador, à frente de um aparelho de televisor. O que você está vendo? Uma conversa pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, tantos outros aplicativos que hoje estão disponíveis na rede para que as pessoas caiam. Você pode usar, mas não seja usado por isso. Como é que nós usamos isso? Jesus não se envergonha de nós. Nós é que queremos esconder coisas dele. A gente pega aquele bife meio queimado e esconde. A gente pega aquela salada mal picada, esconde. A gente pega aquele arroz que queimou, que a gente quer comer o resté de ontem e roscovo, arroz com ovo. Aí entra Jesus e diz, não, eu quero comer arroz com ovo, roscovo mesmo. Eu sou polonês como você. Eu quero comer do que você come. Porque se eu comer do que você come, você vai comer do que eu como. Essa é a promessa dele. Cearei com ele e ele comigo. A promessa dele é que aquele que vence, ele dá o privilégio de sentar no trono, ou seja, desfrutar de todos os manjares que o céu pode oferecer a você. Esse texto também, e esta aplicação, nos lembra de Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Quem está cansado e sobrecarregado, venha. Me dá o seu fardo. Pega o meu, ele é leve. Me dá o teu jugo. O que está escravizando a sua vida? Me dá. Pega o meu jugo. Sou filho de Deus. Filho não é escravo. Filho não é escravo. O mesmo João escreve no Evangelho, não tenho chamado vocês de escravos, e sim de amigos. Porque o escravo não sabe o que o seu Senhor faz. Amigo, amiga, o testamento está aberto. O testamento está aí na tua mão. Conheça o testamento. Adeque-se ao testamento. Deixa Jesus entrar. João 1,12 nos diz, mas a todos quantos o receberam. Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Não é só receber Jesus, é andar nele. Porque ele não é somente a porta, ele também é o caminho. Ele continua dizendo, estou à porta e bato. Se você ouviu a sua voz, e nessa noite você chegou à conclusão de que, de fato, talvez você ou eu, andamos um pouco assoberbados e preocupados com tantas coisas desta vida, e deixamos de orar, deixamos de ler a palavra de Deus, nós nos afastamos dele, ele não se afasta de nós. Nós é que podemos virar as costas. Deus jamais vira as costas para nós. Ele é fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Se tem algo na sua vida que precisa de um conserto com o Senhor, de que você diga, Senhor, entra. De fato, eu me sinto envergonhado, mas entra.
Faça isso nessa noite. Vamos ficar em pé. Quem desejar fazer essa oração comigo, entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais Ele fará. Não tenha vergonha de dizer, Senhor Jesus, pode entrar. Eu sei que a casa está suja. Eu sei que tem muita coisa desarrumada. Cueca jogado no canto do banheiro, meia no canto da casa, chinelo fora do lugar, roupa amassada num canto, roupa sem passar, cama sem arrumar. Eu não estou falando da casa, eu estou falando do seu coração. Estou falando do meu coração. Estou falando do nosso coração. Como é que está o nosso coração? Nós queremos deixar que Jesus fique do lado de fora até a gente ajeitar a casa primeiro para depois ele entrar? Você consegue arrumar alguma coisa no escuro? Ele diz também no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Nós precisamos. É como nós cantamos, preciso de ti. Preciso do teu perdão. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. E não vale. Não vale. Tudo que esse mundo pode oferecer, não vale a pena. Creia. Não vale a pena. Jesus venceu o mundo, Ele sabe, foi Ele que criou o mundo. Ele que criou o mundo. Ele que criou todas as coisas. Ele criou todos os prazeres que existem neste mundo. Ele sabe o que vale a pena. Ele convida você para compartilhar com Ele, porque Ele quer compartilhar com você. Dê para Ele o que você tem, e você receberá o que Ele tem para você. Querido Deus, nós te agradecemos por esta palavra que nos confronta, ao mesmo tempo que ela nos confronta, ela nos consola, porque sabemos que o Senhor Jesus é alguém humilde de verdade, alguém que veio a essa terra sendo dono de tudo, nasceu numa estrebaria. Alguém que é o dono de tudo, que entrou em Jerusalém num jumento emprestado. Alguém que é o teu filho, Pai, o herdeiro por direito, compartilha conosco, com cada um de nós, a herança da vida eterna. Senhor Jesus, nos perdoa cada vez que nós ouvimos o Senhor falar, mas nós não deixamos o Senhor entrar, porque nós queremos resolver as pendengas e bagunças da nossa vida sozinhos. Nos perdoa, Senhor Jesus, porque nós duvidamos do seu amor tantas vezes. Nós duvidamos da sua fidelidade, do seu grande amor, da sua compaixão. E o seu conselho para nós continua também. Senhor, fala ao nosso coração. A mesma palavra que o Senhor falou ao coração da igreja em Laodiceia. O mesmo conselho que o Senhor deu para eles. Compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio para os teus olhos, para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Senhor, nós estamos ouvindo. Mas mais do que ouvir, nós queremos ver. Senhor, perdoa-nos pela nossa ousadia. Assim como Moisés ouvia o Senhor. E depois de conversar tanto tempo com o Senhor, ele pediu, eu quero ver o Senhor, eu quero ver a sua glória. João, o mesmo João nos descreve que nós vamos ver o Senhor. Vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou que nós haveremos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós veremos como Ele é, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e seremos como Ele. Senhor, que essas promessas permeiem a mente e o coração de cada um de nós, para nunca, jamais duvidar da humildade e bondade do Senhor Jesus, a fiel testemunha. O Amém, o princípio e o fim. Pai, nós colocamos isso diante de Ti no nome dEle. O Senhor Jesus, o Cordeiro, que foi morto, mas vive eternamente. A Ele, a Ti, ó Pai, glória, honra e louvor, agora e eternamente. Amém. Amém.
Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta